Limitação de créditos reconhecidos em decisões judiciais, ou seja, a empresa ganha uma ação judicial contra a União, mas não pode utilizar livremente esse valor. Além disso, reoneração gradual da folha de pagamentos que foi mantida pelo Congresso no mês passado e alteração dos benefícios do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. Essas foram as mudanças trazidas pela MP 1202 de 23, publicada na última sexta. A medida com certeza sofrerá judicialização, ou seja, será discutida no judiciário pelos contribuintes, principalmente a limitação da compensação de créditos. Em relação à reoneração da folha de pagamento, existem questionamentos sobre a urgência e a relevância da edição de uma medida provisória. O questionamento é: qual a urgência e a relevância em editar uma medida provisória que tributa atividades que o próprio Congresso já se manifestou no sentido de que devem usufruir do benefício fiscal? Falaremos disso com detalhes nos próximos minutos. Meu povo, quem fala é Lunisa, sou advogada tributarista, contadora e, além disso, sou professora universitária e faço doutorado em Direito Tributário. A principal finalidade do canal é falar sobre tributação e direito tributário de uma forma descomplicada, simplificada para quem tem interesse em saber mais sobre o assunto, mas tem contra si o obstáculo da complexidade do nosso sistema tributário. Por isso, se você gosta desse tipo de assunto, quer se manter atualizado, quer entender tributação e direito tributário de uma forma simples, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque assim você vai ficar informado sobre isso. Bom, 3 foram as principais mudanças trazidas por essa medida provisória. Em primeiro lugar, limite à compensação de créditos que já possui efeitos imediatos, ou seja, as medidas judiciais elas têm que ser tomadas agora para não prejudicar o contribuinte. Em seguida, a reoneração da folha de pagamento. E por que se fala em reoneração? Porque no mês passado o Congresso Nacional prorrogou a desoneração da folha de pagamento para determinados setores da economia, mas na contramão do que o nosso poder legislativo, do que os representantes do povo decidiram por meio de um procedimento específico, inclusive com a derrubada de um veto presidencial, o governo foi lá e propôs a reoneração gradual da folha de pagamento. Risos. Além dessas 2 medidas, o encerramento dos benefícios do PERSE, que é um benefício fiscal que teve início na pandemia de Covid-19. Sobre o limite à compensação, a medida provisória ela limita a compensação daqueles créditos reconhecidos em decisões judiciais que ultrapassem o valor de 10 milhões de reais, ou seja, o contribuinte ele entrou na justiça questionando algum abuso, alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade do Estado e ganhou. Teve reconhecido um crédito que foi cobrado indevidamente. E a medida provisória agora limita a utilização desse crédito que foi cobrado indevidamente. A medida provisória dispõe que esse crédito reconhecido judicialmente pode ser utilizado em um piso de 20% ao ano. Ou seja, não pode ser inferior que 20%. Então, seria um prazo máximo de 5 anos para compensar esse crédito. Vejam que, em que pese o artigo 170 do Código Tributário Nacional disponha que a lei deve autorizar a compensação nas condições por elas previstas, ou seja, a lei vai estabelecer as condições e os requisitos para a compensação, em que pese esse artigo falar sobre a possibilidade de criação de condições, eu entendo que a restrição de compensação de créditos oriundos de decisões judiciais limita o direito de propriedade do contribuinte. Porque, vejam, não se trata de um simples pagamento em duplicidade, de um erro contábil que ensejou o recolhimento a maior de um tributo. Estamos falando aqui de cobranças indevidas e de derrota do Estado no Poder Judiciário. E agravada ainda mais porque quanto maior a cobrança indevida, maior a restrição desse direito de acordo com a medida provisória. Ou seja, além da violação ao direito de propriedade, a violação à coisa julgada, que se refere justamente à violação daquilo que foi julgado pelo Poder Judiciário. Em relação à desoneração da folha de pagamentos, a medida provisória revoga uma lei recentemente promulgada pelo Congresso Nacional que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Só para contextualizar, a desoneração da folha de pagamento é uma alternativa para as empresas que mais empregam
no Brasil. A alternativa é de substituição da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamentos por uma alíquota que varia até 4,5% sobre a receita bruta. Então é uma alternativa de, em vez de pagar sobre a folha de salários, pagar sobre a receita bruta. Observem que o Congresso ele se manifestou em dezembro que essa desoneração ela deveria ser mantida até 2027. E o que foi que o governo fez? Revogou a lei do Congresso. É brincadeira, viu? O retorno da tributação sobre esses setores que foram desonerados pelo Congresso vai ser gradual até 2028. Só que observem, essas alíquotas reduzidas sobre a folha, elas vão ser aplicadas somente sobre o salário de contribuição até um salário mínimo. Passou de um salário mínimo, aplica-se os 20%. E aí eu pergunto a vocês, se colocar na ponta do lápis, esse é mesmo um benefício gradual? Porque quando se fala em emprego formal, pouquíssimos recebem menos de um salário mínimo. Tá certo que a aplicação dos 20% é sobre o excedente, mas se estamos falando aqui de empresas que mais empregam no país, então muitos recebem mais do que um salário e isso vai ser tributado no modo normal, aos 20%. Bom, juridicamente falando, além de ser questionável a questão da relevância e da urgência dessa medida provisória, porque eu lembro a vocês que medidas provisórias só podem ser editadas em casos de urgência e relevância, e me parece que não é o caso de ser urgente e muito menos relevante, tendo em vista que o próprio Congresso se manifestou no mês passado dizendo justamente o contrário. Então, além de ser questionável essa questão da relevância e da urgência, questionamos também a violação ao princípio da separação dos poderes, poder executivo, poder legislativo, e a impossibilidade de se repetir os mesmos projetos numa mesma sessão legislativa. Ou seja, se aquilo já foi decidido, o que é que o governo quer rediscutindo? Dinheiro, né? E sobre a revogação do PERS, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a tentativa de revogação desse benefício fiscal via medida provisória configurava desvio de finalidade, tendo em vista que se trata de competência das casas do Congresso Nacional em que o Poder Executivo não pode se meter com isso. Aparentemente, nós teremos, mais uma vez, esse ano, esse tipo de discussão. Que vergonha! Mas que vergonha! Essas são as minhas considerações que se embasaram em argumentos jurídicos para contestar essa medida provisória que aparentemente é inconstitucional e que hoje mesmo deve ser discutida no Judiciário para evitar ainda mais violação aos direitos dos contribuintes. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem abaixo outros argumentos que vocês acham que podem ser utilizados para combater essa medida provisória. Não esqueçam de compartilhar e de curtir se você ainda não curtiu, para que esse vídeo alcance o maior número de contribuintes possível para que eles se informem sobre a ilegalidade dessa medida provisória. Agradeço muitíssimo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!